noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa, que Oxalá abençoe. Desejar um excelente estudo, um excelente encontro para todos nós e dizer que precisamos de calor humano, né? O frio está chegando, ou seja, já chegou. Se você tiver aí blusas, calças, cobertores que você já não mais faz uso, procure uma instituição ou traga para cá, ou alguém que está aí na situação de morador de rua, né? Deixe uma blusa lá dentro do carro, de repente pode aquecer alguém. Um cobertor, de repente a espiritualidade coloca essa pessoa no seu caminho. Teve um fato curioso, vamos dizer assim, há uns 2 anos atrás, não sei, foi isso, né? Há uns 2 anos atrás, que o pai Tobias falou para o Cambone, para o Altair, pede para o menino deixar o cobertor, do jeito dele, né? Ele falou, né? Dentro do carro. Aí, na hora que eu voltei, ele falou, o pai Tobias pediu para você deixar um cobertor dentro do carro. Uma coisa que não tem muito nexo, né? Eu não me lembro, foi no dia seguinte, foi naquela semana, foi no dia seguinte, né? Aí no dia seguinte eu fui lá na loja, né, da Floricultura, e a gente conversando, aí chegou um rapaz bem pobrezinho, desfavorecido, né, de poder aquisitivo, e falou assim para mim, Serginho, você não sabe quem pode me arranjar um cobertor? Arrepiou para lá, arrepiou para cá, eu falei, não acredito nisso. Quer dizer, acredito, né, mas assim, eu falei, vou lá no carro pegar. Foi assim que ele falou. Eu não quero dinheiro, eu não quero comida. Você não tem cobertor para me aquecer? Olha isso. Isso posso nem comentar que me dá um negócio. Duvida quem quer. Então deixa lá. Eu aprendi com o pai Tobias, deixa lá. Vai aparecer. A pessoa certa vai ser colocada no seu caminho. Para vocês que estão aí do outro lado, nos acompanhando, boa noite também, Oxalá te abençoe. Precisamos de calor humano, de solidariedade. Fica com a gente, tá bom? Vamos lá. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e Guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e Guiné. Alecrim, benjoim e alfazema. Vamos defumar. Defumar. Defuma com a ruda e Guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e Guiné. Alecrim. Vamos defumar. Defuma, defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e Guiné. Defuma com as ervas da Jurema. Defuma com a ruda e Guiné.
alecrim, benjoim, alfazema. Vamos defumar, defumar. Salve o ponto. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez agradecemos pelo dia de hoje, pelos desafios, pelas vitórias e por aquilo que ainda iremos alcançar. Rogamos que assim seja. Rogamos a nosso Pai, em nome de Dr. Bezerra de Menezes, que esteja conosco, junto com a vossa comitiva do bem e da caridade, para a evolução de todos nós. Que assim seja. Boa noite. Bodas de Caná. João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. E, ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quando ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Que assim seja.
Vamos lá. Nosso evangelho de hoje, do livro de João, capítulo 2, de 1 a 11. A Rosimar já está presente e podemos começar. Boa noite, Rosimar. Fala sobre a bodas de Caná. Quando fala em bodas, o que vocês lembram? Hã? Casamento? Aniversário de casamento? Isso. Bodas de ouro, bodas de diamante, bodas de zinco, bodas de pérola, bodas de prata, e por aí vai, né? Bodas de bronze, né? Nesse caso aqui, naquele tempo, ele estava falando de um casamento, né? Então, essas bodas de Caná, pai, que Caná? O que é Caná? Era uma cidade. Caná, de onde que era? Da Galileia. Nossa, esse mar da Galileia, o rio da Galileia, percebe que era um lugar muito grande, banhado por águas, né? Lembra quando o mestre atravessa o rio e tinha uma multidão esperando por ele do outro lado? Lembra da multiplicação dos peixes? Sempre citando Galileia, sempre citando essa região. Então, o mestre em Caná da Galileia, nessa cidade de Caná, ele e sua mãe, aqui fala, fizeram umas bodas de Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. Quem era mesmo a mãe? Quem era a mãe de Jesus? Não estou escutando. De novo. Vocês têm certeza disso? Como chamava a mãe de Jesus? Ah, tá. Não, eu quero convicção. Maria, é isso aí. Eu percebi que teve gente que ficou em dúvida aqui. Falei, ai meu Deus. Será que era Terezinha? Não, é Maria. Terezinha, Maria. Aí, aqui já tinha até gente pensando, será que é aquela uma Marta que era a irmã dela? Não, também não. Essa daí é a irmã de Lázaro. Estamos falando de Maria. Então estavam lá Maria. Tem gente falando assim, ai, nossa, por um segundo eu fiquei em dúvida. Né? Anos depois, uma revelação forte dessa, né? Não sei se eu estou pronto. Então, Maria é pegadinha. O próprio Jesus. E quem mais estava lá? Os discípulos. Entre outros, né? Então, o texto fala que estes também foram convidados, né? Para as bodas. E num determinado momento, faltando vinho, a mãe de Jesus, que é Maria, disse: não tem vinho. Se você pegar o livro de... Aqui é João. Se você pegar Lucas, pegar Mateus, Marcos, eles vão contar a mesma história com algumas palavrinhas um pouco diferenciada que talvez facilite o entendimento. Ela fala: acabou o vinho. Aqui, João fala: não tem vinho. Quer dizer, a festa já havia começado, os convidados estavam lá e, num determinado momento, acabou o vinho. É isso que aconteceu. O que você faz quando você está oferecendo uma festa e você fala: acabou a carne? Churrascão, você fala: acabou o chopp. Acabou a bebida. É uma vergonha, né? Para o dono da festa, é muito desconfortável, fica uma situação desconfortável, vergonhosa, né? Então, quando Maria fala isso, acabou o vinho, ela está preocupada com os noivos, não é?
que são os donos da festa, com os noivos. Meu Deus, como pagar esse mico, passar uma vergonha dessa? E aí, o que ela faz? Então, Maria olha para o mestre, olha para Jesus e fala... Quando ela fala, não tem vinho, ele olha para ela e fala, o que tenho eu contigo. Mas também nos textos dos outros, de Marcos, de João, de Lucas, ele vai dizer, o que tenho eu com isso? Não sou o dono da festa, né? Acabou o vinho. Não sou o dono da festa. Eu sou convidado. Muitas vezes na vida, nós podemos agir como convidados. Mas, noutras vezes, nós precisamos agir como agente transformador. Quando você vê o outro em situações delicadas, desconfortáveis, e você pode agir, você deve agir. Tem horas que você pode, mas não deve. E tem horas que você pode e deve agir. Por isso que nós precisamos de sabedoria, discernimento, clareza para saber quando é a hora certa. Né? Então, aqui quando ela fala, acabou o vinho, e o mestre fala, o que tenho eu com isso? Então, o mestre, que também era um convidado, é como se ele tomasse posse da coordenação da organização da festa. Muitas vezes, a questão não é sua, mas você precisa tomar rédea de algumas coisas. Isso é muito sério. Ah, eu vou me intrometer na vida do outro. Não. Você não vai se intrometer. Você já percebeu que se ele ou se ela se der mal, atinge você? Você já percebeu isso? Que vai recair sobre você ali na frente, que vai te afetar? Tá. Então, algumas vezes, mas sempre com sabedoria, eu vou até colocar aqui os elementos. Sabedoria, discernimento e clareza. Olha o Obá, hein? Orixá Obá. Muitas vezes a gente precisa agir antes que a coisa se desmantele. Nós precisamos ter esses elementos aqui. Sabedoria, discernimento e clareza. Porque, de repente, em algumas situações, você passa de convidado como um agente transformador da festa, da vida, das coisas. Você assume um posto do qual você não estava nem sabendo que ia assumir. Situações, tarefas, circunstâncias. E aí, como eu disse, né? Pode ser que ali na frente você seja afetado. Se acabar o vinho, ia acabar para todo mundo. Né? Não ia acabar para alguns. Acabar o vinho, acabava para todo mundo. Quando o mestre fala o que tem eu a ver com isso, nós mesmos já fizemos essa pergunta, né? O que eu tenho a ver com isso? Ah, fulano, o que eu tenho a ver com isso? Não? E sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser, fazer tudo o que ele disser. Olha, veja que é hoje, hein? Veja que Maria, olha que interessante. Podemos dizer que Maria ordena? Maria ordena. Podemos dizer que Maria também assume um comando? Olha, a voz de comando. Vamos nós de novo para a nossa vida. Talvez o que esteja faltando para você é voz de comando. Presta atenção.
pode ser que esteja faltando voz de comando. Aí alguém vai dizer, mas ele era Jesus, mas ela era mãe. Poder de mãe, autoridade de mãe, força na palavra e na oração de mãe, que ninguém mais tem. Mãe e Deus. Poder da oração de uma mãe. Poder do conselho de uma mãe. Poder da ordem de uma mãe. Para cima dela, só Deus. Feliz quem tem. Então, nós vimos aqui que Maria, ela ordena, ela não pede, filho, você pode fazer algo por eles? Não tem essa frase, não é? Ó, acabou o vinho, vamos, te mexe, te mova, faça alguma coisa. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu fico imaginando o olhar que ela fez para ele, né? Deve ter sido assim, o quê? Se Maria usasse óculos, acho que ela ia fazer assim para Jesus. O que você está falando? O quê? Né? Mas foi só uma frasezinha, hein? O mestre tem uma frase antiga que fala, pede à mãe que o filho obedece. Né? Então, aqui, Jesus também precisou de um sinal. Opa! E quem deu o sinal? A mãe. Muitas vezes nós precisamos tomar certas atitudes e nós não percebemos. E estamos no meio da festa, no meio do jogo, no meio da situação. E se a coisa desandar, nós seremos profundamente afetados. Escuta isso. Nós precisamos de pessoas, de Marias, seja masculino ou feminino, de pessoas que cheguem até nós, né? E falam, olha, acabou o vinho, né? Olha, está sem graça. Olha, você precisa reagir. Olha, faça alguma coisa. Olha, está entendendo? E às vezes nós precisamos ser esse papel de Maria na vida de algumas pessoas também. Alguns dirão, mas você está intrometendo na minha vida por quê? Não, só queria te falar isso. E saia de ser. Né? Mas é necessário, tanto de nós para os outros, como de algumas pessoas para nós. Sinalizar. Nós precisamos tanto sinalizar, como precisamos de pessoas que sinalizem para nós. O que então acontece com esse comando? Fazei tudo o que ele vos disser. Ela deu ordem para cá, para os serventes que estavam servindo a festa, para os empregados, para os garçons, e deu ordem para cá, para o filho. Percebe que ela se tornou a figura central de comando. Fazei tudo o que eles vos disser. E para cá, acabou o vinho. Será que nós temos esse posicionamento de comando? Será que muitas vezes, consciente ou inconsciente, nós não somos falhos? Será que algumas coisas da nossa vida não estão do jeito que estão porque nós não tivemos a voz de comando? Entendi isso. Esse filho escutou. Tem filhos que não escutam, né? Tem filhos que são teimosos até a 10ª reencarnação. Mas faça a sua parte. Eu falei. Eu fiz a minha parte. Aí, quando eles percebem, tinham ali as talhas, os barris de pedra, né? Para as purificações de judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Olha, encheram de água, segundo o mestre disse. Então aqui acontece o quê? Um milagre ou uma cura?
Ah, a classe aprendeu, hein? Então aqui acontece um milagre. Isso. Que ele transforma o quê? Água em vinho. Então ele pediu para encher as talhas de água, impôs as mãos e transformou essa água em vinho. O que é que há na sua vida que precisa ser transformado num bom vinho? Qual água podre, fétida, ou qual água te incomoda que você precisa? Como diz a canção, né? Faz um milagre em mim. Que milagre é esse? Que eu, tu, ele, nós, vós, eles necessitamos. Cada um, é claro, na sua realidade de vida, conhece seus desafios. Se você pudesse hoje pedir para o mestre transformar alguma água indesejada da sua vida em vinho, num bom vinho, o que você pediria ao mestre? Pensa na situação que para você hoje seria primordial, fundamental. Nossa, eu pediria que ele transformasse tal água que inclusive me incomode, né? Meu filho, ou meu, da minha filha, do meu marido, do meu namorado, da minha namorada, da minha mãe, do meu pai, do meu trabalho, sei lá o quê, das minhas dívidas, sei lá o quê. Né? Cada um tem aí alguma coisa que precisa ser transformada num bom vinho, para voltar a ter o prazer de viver, de saborear, de degustar a vida, de apreciar a vida. Interessante. E aí, enchei as talhas de água, encheram até em cima, e disse, tirai agora, impôs as mãos, né? Obviamente. Você não vai achar que ele só olhou e falou, água, vire vinho. Ah, não é super amigo, super homem, essas coisas não, né? A conexão é aqui, né? Vocês já perceberam que nos desenhos animados e dos super-heróis, a conexão é só aqui, né? Eu sou dos desenhos antigos, né? Super Gêmeos ativar. Lembrou, né? Então você tem a minha idade ou mais. Muito bem. Lembrou também? Mais um. E 53. Isso. Daí para frente. Em forma de teia de aranha, né? Em forma de raquete, né? Enquanto isso, na sala de justiça. Ah, lembrou, né? Lembrou, né? Vai sambar do perigo. É só aqui nesse plano que acontece, né? As coisas dos desenhos, os truques, as armadilhas, as artimanhas, é só aqui nesse plano. Lembra? Lembrou também, né? É dessa faixa, né? Olha, que o mestre, em todos os milagres e curas, ele sempre se conectou com o alto. Ele sempre impôs as mãos. Aquela da multiplicação dos peixes e dos pães, ele levantou aos céus. Percebe que quando nós queremos um milagre, ou até mesmo uma cura, que seja, a gente precisa se conectar ao alto. A gente sai desse plano aqui dos super amigos, né? De Batman, de Robin, de Coringa. A gente sai, a gente se eleva. Ó. Ou vocês acham que o mestre, na hora de transformar a água em vinho, ele olhou para o chão? Não, ele não olhou para o chão. Então, a todos aqueles que estiverem com alguma situação que precisa ser desembaraçada, o milagre que precisa acontecer, a cura, a todos aqueles que tiverem alguma água aí dentro que precisa
ser transformado em vinho. Inclusive, eu estava vendo um estudo outro dia que falava da mágoa. Não sei se vocês viram isso. Que é isso, a má água, água podre, dentro de nós. Olha que maluco. Mágoa é a má água dentro de nós. Então, a todos esses, sai desse plano, eleva. Opa, eleva, conecta. É isso que nós precisamos fazer. E foi isso que o mestre fez. Olha, encheram as talhas até em cima e disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. Não é nada de carnaval, não, viu, gente? O mestre-sala é como se fosse um maître, aquele que direciona o salão todo, a festa toda, para que sirvam 2 garçons para lá, 3 para cá, aquele um que conduz a festa. Né? Ele tem a organização e ele tem a condução da festa. Olha, agora vamos servir os canapés. Ora, agora tal, entendeu? E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam aqueles serventes que estavam juntos com o mestre, que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Né? Então, o mestre-sala chamou o esposo, ou seja, ao noivo, ao dono da festa, e falou: todo homem põe primeiro o vinho bom. Eu acho que ele deve falar: olha, eu já participei de muitas festas. Primeiro, eles servem o bom vinho. O bom vinho é no começo. Por quê? Porque depois que as pessoas já estão embriagadas de pileque, tem gente que do terceiro gole para frente você pode pôr um sangue de boi. Não é não? Sangue de boa, francesamente falando, né? Pode pôr um sangue de boi. Um vermute, não é não? Um chapinha que nós adoramos. Quem nunca tomou chapinha? Duvido. Levanta a mão aqui. Quem nunca tomou um chapinha? Ah, Mateus, é um góis. Agora é... Como é que é a nova? Tem... Hã? Corote? Não, pelo amor de Deus, aí já queima tudo. Pedro, aí queima. Não, tem um agora, Hã? É, o girola. Quem nunca tomou um girola? É? Geladinho? Adoro. Pode me dar que eu aceito. Então, primeiro serve o bom vinho, depois que as pessoas estão em pileque, não sabem nem o que está falando, aí vai o vinho de menor qualidade. Assim disse o mestre. Estranho. Por que aqui está diferente? Vocês serviram um vinho, que era bom, mas não tão bom quanto esse. E agora, nessa altura da festa, vocês servem o melhor vinho? Percebe que aqui tem o melhor vinho, o que torna a festa diferente. Ah, que interessante. Então, se você quer algo diferente para a sua vida, comece a se conectar. Se você quer algo especial e diferenciado para a sua vida, perceba quando é hora de agir. Perceba quando você precisa entrar em ação dentro da tua própria vida, inclusive. E se você ficar esperando, nem todo mundo terá uma Maria na vida, né? Feliz quem tem alguém que faz esse papel que Maria fez para o mestre. Ó, é chegada a tua hora. Tem textos, volto a dizer, em Marcos, em Lucas,
o próprio Mateus, que fala, ela fala essa frase, é chegada a tua hora. Ela percebeu que já era o momento dele agir, dele começar. E eles têm essa passagem como o primeiro milagre. O primeiro milagre do Mestre tem esse aqui. Então, que nós possamos ter pessoas, né? Não precisa ser uma só também, né? Que nos sinalizem. Pessoas que falam, ó, está na hora. É chegada a tua hora. Eu entendo que você precisa agir, você precisa fazer alguma coisa aí. E que nós também sejamos essa pessoa que sinalize na vida dos outros. Ah, mas eu vou me intrometer. Tá, mas na hora que acontecer, eu não morro de remorso. Não é? Ah, eu podia ter falado, eu podia ter feito, eu podia. Agora já não pode mais, já desandou. Já desandou. Então, as pessoas que a gente quer bem, as pessoas que nos são próximas, as pessoas da nossa intimidade, as pessoas que nós amamos, nós precisamos pegar no braço, trazer aqui, ó, do lado, falar, amo você. Mas você não percebeu tal coisa? Não precisa ser ofensivo. Ei, parece burro, não está vendo? Não, não, calma lá. Não é assim. Não é assim que cuida do outro. Fulano, vem cá, vamos conversar. Senta aqui. Você percebeu tal coisa? Não, percebi. Do que você está falando? Não, tô. Rapaz, é verdade. Agora, está entendendo? Nós precisamos desse sinal, nós precisamos dessa figura, nós precisamos desse identificador na nossa vida. Né? E, como eu sou apaixonado pela figura de Maria, né? Peço à mãe Maria que ela venha ajudar a desatar os nós que você precisa, que você necessita, na verdade. Tem uma frase que eu tive há mais de, 10 anos, 15 anos atrás, que veio dentro da minha cabeça, obviamente foi ditado por alguém aqui em cima, que diz assim: aquilo que você precisa, você vai buscar. Aquilo que você necessita, Deus vai te dar. Maluco, né? Então, quando você olhar para uma coisa, você pergunta: isso eu preciso ou eu necessito? Se for necessito, é com ele. Se for somente um preciso, é com você. Maluco, né? Então, como a gente dizia há muitos anos atrás, em outro segmento religioso, Maria passa na frente. Né? Que nós possamos ter, independente, para mim, independente do segmento religioso, é muito triste para aqueles que não trazem Maria como uma grande mulher, né? Como uma grande figura central de determinação, voz de comando, coragem, calor humano, carinho, aconchego, colo. Não consigo ver, mesmo estando na nossa Umbanda, não consigo ver Maria de forma diferente. Que assim seja. Vamos nos preparar. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a nossa Mãe Maria, né, que nos ajude. Eu estava lembrando, né, aquele ponto, que não é canto, fala: Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria Conga é a rainha desse Congá. Mãe Maria, Mãe Maria, Mãe Maria Conga é a rainha desse Congá.
e a profundidade que os pretos velhos, que as pretas velhas trabalham com a figura de Maria, né? Ou de Nossa Senhora, como queiram chamar. Eu acho incrível essa conexão deles com a figura de Maria, né? Vamos fazer a nossa oração. Mãe Maria, rogamos a vós que desate os nós da nossa vida, da nossa caminhada, alivia as nossas dores, traz cura à nossa alma, abençoa as nossas famílias, abençoa o nosso trabalho, o nosso ganha-pão de cada dia. Abençoa os corações partidos, despedaçados, desmotivados, desanimados. Cubra, Mãe, com o seu manto cada um de nós. Dá-nos a voz de comando, a determinação, a sabedoria, a clareza, o entendimento. Dá-nos discernimento. Tu conheces a nossa falta de colo, a nossa carência, o vazio que às vezes se instala na nossa alma e no nosso coração. Permita que possamos repousar no vosso colo de mãe. Tudo isso nós pedimos a vós. E tu conheces, junto com o nosso Mestre Jesus, todas as nossas necessidades. Que assim seja. Deixa nas mãos dela. Que Maria possa abençoar todos os pontos da nossa vida. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por todas as bênçãos que tem colocado na nossa vida e que ainda colocará. Agradecer a nosso amado irmão, Dr. Bezerra, que retorne às vossas dimensões espirituais, deixando paz, luz e bênçãos sobre cada um de nós. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bênção que é de bênção. Uma boa noite a todos.